8. Estava numa de pregar a fazer rap, mas depois eu não sei se sei rimar e eu não sei onde é que isto vai parar. Yes. Tenho uma palavra que sei por onde vou começar, não sei onde vou acabar. Não, hoje fiquem descansados que sei onde vou acabar, mas não sei. Só sei aquilo que sei. E quando a gente sabe aquilo que sabe, já não é mau. Eu não. Então o tema da mensagem para hoje é o outro lado. Diz à pessoa que está ao teu lado. Há um outro lado. Há sempre um outro lado. E quando chegares ao outro lado, hás de reparar que ganhaste um novo lado. O lado de onde tu vieste. E quando chegares novamente ao lado de onde tu vieste, haverá sempre um outro lado. Para Deus haverá sempre novas oportunidades, novas possibilidades. É preciso termos o coração atento, aberto, sensível. Porque Deus não para de trabalhar quando chega a um determinado lado. Quando Deus chega a um determinado lado, é apenas porque Ele nos quer fazer chegar a um lado, porque sempre temos de estar atentos, porque haverá sempre um outro novo lado. O povo diz isto de uma forma mais resumida e melhor do que eu disse agora esta meia hora, não foi? O povo diz, parar é morrer. E a história que nós vamos ler é um indício disso. Jesus era alguém que não parava. E Ele quis instruir, ensinar, educar os discípulos a serem pessoas assim também. A igreja tem que seguir a mesma intuição, a mesma instrução, ter a mesma vontade de perceber com os olhos de Jesus que há sempre um outro lado. E nós precisamos estar atentos a perceber que lado é esse, que lado é esse. Vamos ler a história? Quando estão prontos, Lucas 8, verso 22. Não posso esticar muito, não é? Como já viram, ontem chegou-me esta coisa boa. Se alguém quiser comprar, ou eu posso dar em segunda mão uma constipação, no final venham ter comigo que eu ponho isto num envelope e faço chegar. Então, verso 22, estamos juntos? Controlar as horas. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, sublinha a expressão certo dia. Podia ser num dia qualquer. Podia ser, o autor, Lucas, quando escreve, e qualquer um dos outros evangelhos, Mateus e Marcos também escrevem esta mesma história. Nós não sabemos qual foi o dia, se foi domingo, se foi segunda, se foi... isto não é relevante. É relevante, sim, Senhor. Deus não fala só o domingo, Deus fala connosco todos os dias. Todos os dias são bons de nós ouvirmos e estarmos prontos para ouvir aquilo que Jesus tem para nos dizer. Porque para Jesus, irmãos, para Jesus não há um dia importante, para Jesus não há um dia especial. Para Jesus todos os dias são especiais, porque todos os dias Ele cuida de nós. Então, certo dia, põe-te a pau porque hoje pode ser o dia. Obrigado pelo vosso. Agora vocês... Ok, percebi o silêncio. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos. Deixa eu perguntar, há aqui discípulos de Jesus, sim ou não? Poucos, alguns, ok. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado, neste caso, do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam um grande perigo. 24, os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. 25. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Até aqui a palavra de Deus. Então nós temos uma simples história, onde claramente percebemos isso, de onde retiramos o nosso tema, o outro lado, é Jesus, que em determinado dia se volta para os discípulos. Era o seu costume, quando lemos os evangelhos, ainda se lembram quais são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos encontrar grandes momentos da pessoa, da vida de Jesus, e é lá que nós vamos encontrar, em algumas vezes isto está a acontecer, Jesus a virar-se para os seus discípulos e a desafiá-los a mudarem de lado, a irem a um outro lugar, a irem a um outro lado, a estarem com outras pessoas, a conhecerem novos desafios, é isso que nós vamos ver aqui esta manhã. Então, quando eu começava a refletir sobre isto, a meditar, eu creio que Deus me dirigiu os pensamentos a refletir sobre mudar ou mudanças. A maioria de nós não gosta de mudar. Sim, por um lado sim, desejamos mudar. Parece que estou confuso ou em contradição, mas vou tentar explicar aquilo que penso. Na verdade, o que se passa é o seguinte, há mudanças que são confortáveis,
que são mais fáceis ou controladas por nós ou que exigem menos de nós, e outras são exatamente o contrário. Claro, já percebemos. As que nós conseguimos controlar, as que são mais fáceis, nós não temos problemas de as fazer acontecer. Mas há outras mudanças na nossa vida, por exemplo, que são mais complicadas. Alguém sabe do que eu estou a falar? Sim ou não? Claro que sim. Mudar de sapatos, por exemplo, comprarmos uns sapatos novos porque é uma necessidade, porque os outros estão velhos, já não têm feitio, já perderam completamente a graça, mas eles estão os nossos pés estão confortáveis dentro deles, mas quando alguém incha aqui os pés e sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Eu, graças a Deus, não me incho os pés, e por isso eu posso sempre comprar sapatos novos que posso trocar à vontade, não tem problema. Mas há gente que tem dificuldade, compra até novos para estar mais bonito, para ter outra apresentação, mas depois é uma dificuldade no momento em que os vão calçar, eles pensam sempre 2, 3, 4, 5 vezes, e às vezes até os calçam, mas dentro da mala, se preciso forem senhoras, eles levam os mais velhos, para que no momento em que já ninguém esteja a reparar, ou não seja preciso estar tão bonito ou tão fino, então tira-se aqueles sapatos que magoam os pés e calçam-os os confortáveis. Alguém sabe do que eu estou a falar? Então, mudar não é assim tão... Mudar de casa, por exemplo, quem já mudou aqui de casa mais do que uma vez, mostra a mão. Mudar de casa é bom, mas quando a gente pensa, antes de chegar o dia, nós estamos ali, vou mudar de casa, vou mudar de casa. Era o eco, vocês não perceberam, ok. Vou mudar de casa. Mas de repente, quando chega o dia de começar a encaixotar, aliás, alguns até vão amanhã, adiando, amanhã, até têm medo de começar a mexer nas coisas e pôr nos caixotes. Alguém sabe do que eu estou a falar, mas chega a um ponto em que dizemos, não anda mais, tem que ser porque no dia tal, faltam 2 ou 3 dias e nós temos mesmo que mudar. E quando chega o dia de carregar tudo, e descarregar tudo, e começar a desencaixotar na casa nova. Alguém percebe o encanto da casa nova? Onde é que já lá vai o encanto da casa nova? A mudança. Se eu soubesse, não me tinha metido nisto. Todos nós gostamos de mudar. Por outro lado, todos nós evitamos às vezes mudar alguma coisa na nossa vida. Eu sou pastor por vocação, não por profissão. Eu sou pastor por vocação, estava a fazer contas há mais de 10 anos. Não quis pôr aqui o outro número à frente, para não parecer que assim faz conta que sou o mais novo ainda. E sei por experiência própria o que é, se não queremos estagnar e até morrer, entre aspas, e levar os que nos acompanham a isso também, ter que mudar algumas vezes algumas coisas. Sei os riscos que uma mudança ou várias mudanças podem trazer, mas aprendi que a dor de não mudar é pior, é maior, é mais aguda, mais profunda e permanente que a dor da própria mudança em si. Porque esta é passageira e superficial, mais fácil de tratar. Aliás, os resultados de mudarmos irão ajudar a cicatrizar algum tipo de ferida que possa acontecer na nossa vida. Eu conheço pessoas que uma vida inteira nunca quiseram mudar e hoje sofrem muito mais do que eu, apesar de todas as mudanças que eu já fiz na minha vida, pessoal, familiar, no ministério. Claro que cada mudança que nós fazemos, nós vamos ficando com arranhões, com feridas. É normal. Quem já fez uma mudança sabe do que eu estou a falar. Sim ou não? Quem faz uma pequena obra em casa sabe disso. Há sempre uma entaladela, há sempre um martelo que vai bater ao dedo que não devia ter ido, não é, André? E depois corta. Como é que alguém corta um dedo com um martelo? Tal foi a castada que o André deu, não é? Então, mas é melhor olharmos para a ferida e dizer, esta ferida é marca daquilo que nós fizemos, do que olharmos para não ter ferida nenhuma na mão, mas termos uma ferida enorme no coração, quando olhamos para trás e dizemos, puxa, porque é que eu não mudei naquela altura? Puxa, porque é que eu não comprei? Puxa, porque é que eu não vendi? Porque é que eu não fui? Alguém sabe do que eu estou a falar? E o que eu quero falar-vos esta manhã não é tanto sobre a mudança em si, porque eu creio que a mudança em si tem que ser alguma coisa que vem do coração de Deus para cada um de nós. Eu ainda sou desses que acreditam nisso, eu falo disto montes de vezes, cada vez que prego, eu acho que digo quase sempre isso. Alguns de vocês já estão fartos de ouvir isso, eles até já cortam ali nos vídeos, porque eu digo sempre isso. Eu acredito que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós que está aqui nesta manhã. Eu vou repetir, porque nunca me canso de dizê-lo, porque este é o grande cerne da nossa relação com Deus. É nós percebermos isso, que Deus tem um plano e um propósito para a nossa vida, de forma individual, e é quando nós descobrimos esse propósito, que de facto a nossa vida ganha sentido, nós percebemos de onde viemos, aonde estamos e para onde estamos a ir. Então, Deus tem um plano para a nossa vida. Claro que Deus tem um plano para a nossa vida. Então, eu acredito que a mudança em si, ou aquilo que tem que ir mudando na nossa vida, não é responsabilidade minha ou de alguém que está aqui dentro, nós dizemos isso uns aos outros. Claro que é sempre fácil a gente dizer aos outros aquilo que eles têm que mudar, porque nós encaramos muito mais facilmente os outros que estão diante de nós do que a nós mesmos se não tivermos nenhum espelho. É ou não?
Muito mais facilmente vejo quando vocês têm a roupa torta, uma nódoa, os sapatos, sei lá, algum pormenor. A gente olha e vê mais facilmente do que às vezes nós mesmos a nós mesmos. Por isso eu deixo esse tópico para Deus. É Deus que tem que falar ao nosso coração e à nossa vida sobre mudanças, sobre aquilo que Ele tem para nós. Mas aquilo que eu gostava desta manhã, da maneira de começar a falar convosco, é da importância de nós estarmos preparados e disponíveis para a mudança. E aí sim, esse é nosso dever e nossa obrigação. Nós nos encorajarmos, nós nos exortarmos uns aos outros. Não há mudança em si, porque nós podemos não saber qual é. Podemos estar a pôr o carro à frente dos bois. Mas sim, nós devemos encorajar-nos a estarmos prontos para obedecer à vontade de Deus. Nós devemos ser gente que nos encorajamos uns aos outros. Olha, se Deus falou ao teu coração, bora, vamos apoiar, Sim, e esse deve ser o nosso papel, e é o meu papel enquanto pastor. Não dizer-vos o que é que vocês têm que mudar na vossa vida, mas encorajar-vos a ouvirem a voz de Deus e a serem obedientes. Daí a expressão, o outro lado. Porque precisamos de ouvir a voz de Deus e perceber o que é que Deus está a falar à nossa vida. Para que lado é que Deus nos está a mandar ir agora? Porque a nossa vida muda. A vida com Deus é uma constante mudança. Deus é constante, mas Ele está constantemente a trazer coisas novas à nossa vida. No princípio deste ano, 2017, quando eu conheci até alguns dos meus amigos que estão aqui nesta sala, foi muito interessante, porque na medida em que eu comecei a pregar aqui sobre uma coisa nova, vocês que estavam cá certamente se lembram, onde pensámos à luz da Bíblia que Deus é o Deus da novidade, da coisa nova, de tempos a tempos Deus faz algo novo, seja na nossa vida, na igreja, na sociedade, ou até mesmo num país. Deus não se repete, Deus não faz cópias, e por isso precisamos não só estar atentos à novidade, como a estarmos disponíveis para sermos os agentes da mudança. E nós falávamos sobre isso. A história que nós temos diante de nós é para mim mais do que a maravilha de ver e ouvir Jesus a acalmar uma tempestade. Provavelmente eu já preguei sobre esta história para falar precisamente sobre o Jesus que acalma tempestades. Só que quando nós focamos na tempestade, quer queiramos, quer não, mais uma vez, nós estamos a focar em nós mesmos. Quando nós apenas falamos da tempestade, mais uma vez, nós estamos a focar-nos em nós mesmos, nas nossas necessidades, nos nossos medos, naquilo que nós queremos ou naquilo que nós desejávamos. E se calhar perdemos o foco daquilo que Jesus quer. Porque o foco desta história, ela não está escrita para nós percebermos o quão poderoso Ele é. Eu não preciso que Jesus acalme a tempestade para eu saber o quão poderoso Ele é. Jesus é Deus, e se Jesus é Deus, então Ele tem todo o poder. Ele não precisa de me provar nada. Então o foco desta história não é perceber que Jesus acalma tempestades, mas é perceber que Jesus tem um desejo no seu coração. E o desejo do coração de Jesus, volta e meia, de tempos a tempos, é voltar-se para nós como discípulos e dizer, vamos para um outro lado. Claro que nós gostamos de incidir o nosso foco na tempestade, porque tempestade fala de nós mesmos, das nossas limitações, dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas fraquezas, daquilo que nós não dominamos. Então é bom saber que temos alguém que é superior a nós, que quando esses momentos chegam, nós podemos estalar o dedo, ele aparece, acorda e acalma as tempestades. Alguém sabe do que eu estou a falar? E sim, claro, Deus é o Deus que acalma as tempestades. Não muda nada aquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que eu quero que nós foquemos esta manhã não é tanto procurarmos Deus para perceber quando nós precisamos que Ele acalme a tempestade, mas procurar para perceber qual é a instrução do coração dEle para nós, para que lado é que Ele quer que nós nos viremos agora. As tempestades sempre irão acontecer na nossa vida. Tempestades sempre haverá, momentos de indecisão, momentos de perturbação, momentos de... As tempestades sempre haverá, meus irmãos. E algumas vezes Deus irá acalmar tempestades, outras vezes Ele não irá acalmar tempestades. Mas uma coisa é certa. Aquilo que Deus vai fazer, irmãos, é cumprir aquilo que está no seu coração. Deus vai cumprir a sua vontade. Eu fui tentado, e não escrevi sobre isso, mas hoje estou a ser tentado aí por aí. Há uma história no final do livro de Atos. Creio que é capítulo 27 ou 28 mesmo. Paulo está preso, Paulo foi capturado e está a ser levado para Roma. E eles estão a sair de barco. E a verdade é que se bateu uma grande tempestade no mar naquela noite. Paulo estava em paz, porque ele tinha a convicção daquilo que Deus lhe tinha dito. Ele iria ser voz de Deus para as mais altas entidades, naquele tempo de César, inclusive. Portanto, Paulo sabia que não era uma tempestade que o iria matar, porque aquele não tinha chegado o tempo, ainda não tinha chegado o tempo dele. Então Paulo não intercede pela tempestade, Paulo está tranquilo dentro do barco, porque diz ele que um anjo lhe apareceu para lhe avisar que nem ele nem ninguém se iria perder naquela tempestade, a não ser a embarcação e todas as coisas que se podiam dispensar.
De resto, e Paulo levanta-se e diz isso. Fiquem tranquilos, porque o Deus a quem eu sirvo se apresentou diante de mim como um anjo e disse-me que ninguém se iria perder, ninguém vai morrer. Todos nós a nossa vida vai ser poupada. Porque Paulo, alguém percebe daquilo? Deus tinha um plano para a vida de Paulo e não foi a tempestade que acabou com o plano de Deus na vida de Paulo. Houve que esta é daquelas nice para vocês escreverem. As tempestades, irmãos, não podem anular as promessas de Deus. E o problema é quando nós nos focamos mais nas tempestades do que nas promessas. E quando nós perdemos o nosso tempo a tentar controlar as tempestades, nós perdemos o nosso tempo e deixamos de viver para as promessas de Deus. Então, nesta manhã, irmãos, usando este texto, eu gostava que nós refletíssemos isso. Esta história é apenas um preâmbulo, uma introdução, uma preparação para o que vem a seguir à história. Esta história é um momento, é a preparação, um teste, um processo para desenvolver a sensibilidade dos discípulos e prepará-los para o que viria a seguir. Uma mudança de vida, de ministério, de foco, de mentalidade e até de prioridades na vida deles. Se dermos uma vista de olhos rápida ao texto que vem a seguir, preparem-se, vamos correr. Estão preparados? Têm os ténis, está tudo atuado como deve ser? Vamos juntos. Quando chegaram finalmente ao outro lado, depararam-se com uma cena caótica. Um homem desgraçadamente possesso, a partir do verso 26. Este homem estava contra a sua vontade a ser maltratado e forçado por demónios a ser e fazer o que ele não queria ser nem fazer. Só a descrição acerca do homem nos deixa isso claro, aliás, e nos devia deixar de boca aberta. O verso 27 no final diz: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Uau! Ele não vivia perto do cemitério, ele vivia no cemitério. Verso 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele se tinha apoderado dele, o espírito imundo, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demónio a lugares solitários. Uau! Jesus desafiou os discípulos a saírem de um lado e irem para um outro lado. Não um lado de descanso, mas como conseguimos perceber pela história e pela direção dela, nós sabemos que Jesus tira os discípulos de um lado para levá-lo a um sítio onde havia um homem. Mateus diz-nos que são dois. Não há uma contradição, provavelmente Mateus viu dois, ou era apenas um e a Mateus pareceu-lhe dois. Isso não é relevante agora. É sério, se vocês forem ler com atenção, é isso. E quando Jesus chega ao outro lado com os discípulos, eles encontram este homem. Vão reparando que quem age, quem interage, é sempre Jesus com as personagens. Tomem nota disso. Isto é tudo borla. Vocês não precisam pagar nada por todas estas instruções bonitas que eu vos estou a dar. Hein? É tudo de graça. É só, os discípulos estão só a ver. É bom ver, não é? É bom assistir. É bom dizer só amém. Oh, glória. Os discípulos estão lá. O homem está possesso. Mas apenas Jesus interage. Jesus liberta aquele homem. Mas a história não acaba aqui. Se eles avançarem mais um bocadinho para a frente, eles regressam novamente, entram no barco outra vez. Dá a sensação que eles foram ao outro lado. Libertam o homem tem vontade de vir com Jesus e Jesus, não, tu ficas aí, vais falar a toda a gente as coisas boas que Deus fez na tua vida. O homem então volta para a sua casa e Jesus pega nos discípulos novamente no barco e passa para o outro. Você está a ver? Quando a gente chega ao outro lado, ganhamos um novo outro lado. Há sempre um outro lado com Deus. Então eles regressam novamente ao lugar de onde tinham partido, verso 40. E lá uma grande multidão os esperava ou guardava com, como é que diz a vossa Bíblia? Não é alergia, é com alegria. É bom, não é? É bom sermos a multidão que não vai a lado nenhum e só aparece na hora da festa. Que silêncio! Agora até me fiz, parecia eu que era aquele homem que vivia no meio dos sepulcros. No cemitério é que há silêncio, não é? Vocês conhecem gente assim? Gente que só chega no fim para aplaudir, gente que só chega no fim para comer, gente que só chega no fim depois está tudo montado e pergunta, querem ajuda? E gente diz assim, olha, vai dar uma volta ao bilhar grande. Conhecem gente assim? É isso que está lá a dizer a Bíblia ou não está? Verso 40, diz que eles regressaram, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Mas lá ao pé do outro desgraçado estava... Do outro lado ninguém apareceu. Tomem nota. Vocês já sabem que eu sou assim, sou mauzinho a pregar, mas isto não é mau. Eu não sou mau, os irmãos sabem isso, não é? Tomem nota. Onde é que estava a multidão, irmãos, quando o processo estava aflito? Estavam lá a preparar o banquete, estavam lá a preparar a fé. Alguém sabe do que eu estou a falar? Onde é que estavam os discípulos, irmão? Com Jesus. Aonde? Aonde? No outro lado.
O discípulo está sempre com Jesus, irmão. No outro lado. A multidão estava do outro lado, à espera que Jesus chegasse, com muita alegria. Claro, mas não foram eles que viram o desgraçado, não foram eles que viram as coisas a acontecer, não foram eles que passaram a tempestade. Uau. Verso 41, entra uma outra pessoa na cena. Tudo isto começa quando Jesus, no verso 22, diz: passemos para o outro lado. E nunca mais acaba a viagem. Vocês não tinham lido a Bíblia assim, mas é que tem que ler, porque é assim que ela está. Passemos para o outro lado. Chegam ao outro lado, encontram um homem que está possesso. Liberta o homem, volta para o outro lado, encontra uma multidão cheia de alegria, faz a bater palmas, Jesus, 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 todos contentes. E no meio desta multidão aparece um homem que se chama Jairo. Jairo é um homem muito conhecido na cidade, é um homem muito influente, é um dos principais da sinagoga. Portanto, era uma pessoa com muita influência no povo, era uma pessoa muito, provavelmente até rica, provavelmente sim. Mas, apesar de ser rico, irmãos, não livrou Jairo, e apesar de ser conhecido, apesar de ser uma pessoa influente e uma pessoa muito importante na sinagoga, não fez com que Jairo não passasse por problemas com qualquer outra pessoa. Jairo tinha uma filha de 12 anos, diz comigo, uma única filha de 12 anos. E esta filha estava tão doente ao ponto de estar à morte. E Jairo humilha-se, porque para uma pessoa que é responsável da sinagoga vir ter com um mestre como Jesus, considerado que seria alguém que estaria numa posição mais baixa, era humilhante. Mas Jairo, por causa da sua filha de 12 anos, ele humilha-se, e é isso que a palavra de Deus vai dizer, ele humilha-se, chega perto de Jesus, humilha-se diante dele e pede-lhe encarecidamente, roga-lhe que ele o acompanhe à sua casa, onde está a sua menina de 12 anos, quase a morrer. E Jesus vai. Sabe porquê? Porque há sempre um outro lado. Só acompanhar, verso 22, passemos para o outro lado do lago, eles foram ao outro lago, libertam o possesso, agora chegam novamente ao outro. É que a gente só está a ler isto, né? Passaram-se aqui minutos, isto passaram-se horas. Passou-se uma noite inteira a viajar para chegar ao outro lado, libertar o homem. Chegam lá, libertam o homem, Jesus vai à cidade. Aquilo passa-se ali mais uma hora, 2, 3, não importa quantas. Eles regressam, metem-se no barco outra vez e regressam outra vez à Galileia. E ali está, quando chegam, está uma grande multidão, tão grande, diz, creio que a Marcos vai dizer, uma multidão tão grande que comprimia Jesus, apertava Jesus. Aquilo era uma coisa impensável. E à medida que Jesus estava a tentar caminhar para a casa de Jairo, entra uma outra personagem na história. E agora a personagem é uma mulher que não tem nome. Mas é uma mulher que ficou conhecida como uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Verso 43. Esta mulher vem decidida a não incomodar ninguém e a passar despercebida. Ela apenas quer tocar em Jesus, aliás, nem em Jesus, apenas no vestido dele e por detrás, que é para mesmo ninguém a ver. Se já lemos ou ouvimos esta história, sabemos que acaba bem para ela, não acaba? Jesus, ela é curada. E não apenas curada, ela é salva, ela é completamente liberta. Jesus honra aquela mulher, ela é levantada diante de Jesus, o que significa que ela foi honrada por Jesus e foi curada de todo o seu mal. Mas a história de Jairo ainda não acabou. No verso 49, porque aparentemente Jesus se atrasou. Quantos já tiveram esta sensação? Parece que Jesus já se atrasou algumas vezes. Alguém chega da casa de Jairo com a notícia que ninguém queria ouvir e muito menos dar. A menina não aguentou, foi derrotada pela doença e a morte venceu. Todos achavam que a morte era o fim. Não incomodes mais o mestre, disse o amigo de Jairo. Como se não houvesse mais nada a fazer. Mas Jesus não veio trazer vida aos vivos, Jesus veio trazer vida aos mortos. Ele não veio, aliás, ele veio para contrariar a morte, vencer a morte. E graças a Deus, verso 54, a menina voltou à vida. Então vocês reparem, começámos no verso 22 na viagem. Eu era para ter aqui um remo, mas eu já só me lembrei a última da hora e o André já não conseguiu lembrar-se de trazer. Porque a única coisa que nós precisamos... Eu já estou a olhar à minha volta para ver se encontro alguma coisa. Eu ando maluco com isto. Tenho que me curar. A única coisa que nós precisamos para acompanhar Jesus é um remo. Onde eu queria chegar, chegámos agora, que é o capítulo 9. A partir do verso 22 do capítulo 8, Jesus desafia Jesus a pegarem nos remos. Vamos passar para o outro lado. E quando eles chegam ao outro lado, encontram um homem que está possesso contra a sua vontade, mas está a ser influenciado negativamente por demónios.
Nunca ninguém conseguiu libertar aquele homem, pelo contrário, parece que aquele homem estava cada vez pior, mais possesso ainda. Se você for ver estas 3 histórias, mostram três pessoas cada vez piores. Eu não li, porque um dia deste nós vamos voltar a cada uma delas, provavelmente. Mas veja como é interessante. Quando Jesus fala com o homem, ele pergunta-lhe qual é o nome, não ao homem, mas ao demónio, para repreendê-lo. E o homem vai dizer, aliás, os demónios vão responder, chamam-se legião. Porque eram muitos. Não sei qual era a ação, o que é que aquele homem tinha feito com a vida dele ou não, mas muitos demónios, irmãos, tiveram entrada na vida daquele homem. Eu sei que há pessoas e hoje, cada vez mais, até dentro das igrejas, que não acreditam nisso, mas eu continuo a acreditar naquilo que está na Bíblia e não acredito nisso por alegria, mas é verdade, há pessoas que são inteiramente, totalmente dominadas por demónios. Sim, sim, elas estão muitas das vezes no seu estado natural, mas muitas das vezes contrariamente à sua vontade. Elas fazem coisas, dizem coisas, pensam coisas, intentam coisas, fazem coisas a outros, fazem coisas a si mesmo, completamente influenciadas por demónios, porque é verdade, se Deus existe, infelizmente o mal também existe, o diabo, ele continua a trabalhar e ele usa os seus anjos caídos, os seus demónios. E este homem estava terrivelmente possesso, ele não tinha um demónio, 2 demónios, ele tinha uma legião, provavelmente dezenas, se não até centenas de demónios que controlavam este homem. Daí a força extraordinária que ele tinha. Ele tirava a roupa, ele quebrava correntes. Não era a força do homem, eram os demónios que estavam nele. Portanto, podíamos dizer que ele estava na última. Ele estava no pior estado demoníaco que alguém poderia estar. Mas ainda assim, Jesus foi resposta para este homem e ele foi totalmente liberto. Porque o testemunho é que a seguir ele é visto a falar normalmente, vestido e em perfeito juízo. Só Jesus pode fazer isto. Nem a igreja pode fazer isto. Não há pastor nenhum que possa fazer isto. Não há unção nenhuma que possa fazer isto. Mas ao nome de Jesus toda a gente se dobra. Então o homem está no pior estado. Quando entramos na história da filha de Jairo, a filha de Jairo está no pior estado porque está encostadinha, diga comigo, à morte. Percebe isso? Quando lemos acerca da mulher do fluxo de sangue, ela está na última, porque diz que estava indo cada vez a pior, é o que diz lá no texto, gastou tudo o que tinha, e ainda assim correu todos os médicos, e gastou tudo o que tinha, e indo cada vez a pior, ou seja, está no último estado da sua vida. Às vezes é assim que Jesus se encontra com algumas pessoas, no último estado da sua vida, quando parece que já não havia mais nada a fazer. Jesus tornou-se a sua última e única solução. Agora, não diga ainda amém, não caia nesse erro. Porque a seguir vem o capítulo 9. E o desafio do outro lado, meus irmãos, é um desafio que não parou com Jesus. É um desafio que tem que continuar com a igreja. Porque não pode ser apenas Jesus, irmão, que vai para o outro lado e que nos desafia a ir para o outro lado. A igreja tem que abrir os olhos e perceber que à nossa volta há inúmeros lados para onde nós precisamos de ir. Antes de ler o capítulo 9, dar-lhe só essa panorâmica. Quando nós entramos em Atos dos Apóstolos, o livro que vem a seguir a João, Jesus já não está presente apenas no capítulo 1, que é quando ele se despede dos discípulos e diz que vai subir aos céus, vai-lhes dar o Espírito Santo. O Espírito Santo havia de vir sobre eles, ele havia de subir ao céu para ficar à direita de Deus até ao dia que o Pai ordenar que ele venha outra vez para buscar a sua igreja. Então todo o capítulo de Atos, irmãos, se desenvolve com a igreja. Uma igreja envolvida com o Espírito e um Espírito envolvido com a igreja. Mas é uma igreja que está constantemente a procurar um outro lado. Daí aquilo que Jesus diz à igreja antes dele subir ao céu em Atos capítulo 1 é que eles tinham que ser testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até aos confins da terra. Em qualquer lado. A igreja precisa de abrir os olhos e servir a Deus, honrar Deus, levantar o nome do Senhor em todo o lado. Às vezes chegamos a um lado e esse não foi ainda ao fim. É apenas o princípio de alguma coisa que Deus tem mais para fazer. Se você acompanhou as histórias que eu vos lembrei aqui esta manhã, irmãos, é isso que acontece. Quem anda com Jesus anda sempre de um lado para o outro. Quem para, morre. Quem para, estancou a sua vida espiritual. Quando nós já não conseguimos ver mais necessidades à nossa volta. Quando aquilo que nos faz mover somos apenas nós mesmos e a nossa tempestade. É assim que acabamos parados, sem propósito, sem perceber as necessidades dos outros, sem sentir aquilo que os outros sentem. E Jesus quis ensinar os discípulos e quis nos ensinar a nós, irmãos, com isto. Por isso está escrito. Vamos para o outro lado. Para que ir para o outro lado? Do outro lado. Havia um homem que precisava de se encontrar com Jesus. E para que voltar outra vez para o novo lado? Porque do outro lado, novamente, havia um homem que precisava de se encontrar com Jesus por causa da sua filha. E nesse mesmo lado ainda havia uma mulher
que já tinha corrido todos os lados. E se Jesus se atrasasse, se Jesus ficasse muito tempo do outro lado, a mulher perderia a oportunidade de tocar no vestido de Jesus. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer aqui esta manhã? Nesta manhã talvez eu vou ser mais uma vez, desculpe, duro nas minhas palavras, mas é por amor e paixão por vocês. Irmãos, Deus não quer cuidar das nossas tempestades. Deus não é o Neptuno que se levanta dos mares e acalma tempestades. Deus é aquele que criou os céus e a terra. Deus lida tão bem com a bonança como lida tão bem com a tempestade, irmãos. Nós não. Nós só parece que só sabemos lidar bem com a bonança quando tudo está bem. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus é o Deus das promessas. E a promessa de Deus não é que Ele acalmaria a tempestade. A promessa de Deus é que nós chegaríamos ao outro lado. E nesta manhã eu quero desafiar-vos, igreja. Há um outro lado, há um lado para além do nosso lado. Eu não vou mostrar-vos o meu umbigo, porque eu tenho vergonha. A minha barriga grande. Você sabe quando Jesus nos desafia a ir ao outro lado? Talvez seja isso que Ele esteja a fazer. Obrigar-nos a tirar os olhos dos nossos umbigos. E confiarmos nele. Eu vou ler, porque senão depois eu começo-me a perder e vocês querem se ir embora. Então chegamos ao capítulo 9. Ler apenas os 2 primeiros versículos, está bem? Poderíamos ler até o verso 9, 6, aliás. Mas vamos ler os primeiros 2. Estão lá comigo? Lucas 9, 1 e 2, sim ou não? Quem está lá? Quem está lá do outro lado? Não está ninguém, só está o irmão Ângelo, que eu conheço-lhe a voz. Está alguém do outro lado ou não? Alô? Reunindo os 12. Mas acompanhem, por favor. Isto falou, tenho estado a falar tanto à minha vida com isto. Percebam isto, por favor. Vamos para o outro lado. Chega ao outro lado, processo. Volta para o outro lado. Caramba. Chega cá ao outro lado, uma multidão. E não eram 20 ou 30, nem 100. Eram milhares de pessoas a apertar. Mas imaginem, depois de viagens, os discípulos, eles querem estar descansados, eles não conseguem. A multidão está de volta deles, cheia de celebração, cheia de alegria. O que é que a gente faz? E no meio disso tudo aparece um homem chamado Jairo. Senhor, tu tens que ir comigo à minha casa. A minha filha está a morrer. E eu imagino os discípulos olharem uns para os outros. Então, mas não era agora o tempo da gente ir descansar. Não, e Jesus disse, bem, eu vou à vossa casa. E os discípulos sempre, alguém está a acompanhar aquilo que eu estou a dizer, e os discípulos sempre atrás de Jesus, cansados, molestados, viagem, tempestade, estão aí ainda ou não? Ai, se alguns fossem como os discípulos, ainda ontem, você não sabe o que me aconteceu esta semana, eu ia morrendo, por isso não fui à igreja, foi na quarta ou na terça ou na quinta, aconteceu mais, olha, quase que ia morrendo, mas não chegou a morrer, não, mas quase que ia morrer, por isso é que eu no domingo já não fui à igreja. Essa frase não é minha, mas eu adotei. O pastor Cláudio Eduardo diz, não seja rico, se vocês estão a rir de vocês mesmos. Porque às vezes a gente está a rir de nós mesmos. Estes homens estiveram numa tempestade que quase morreram. Chegam ao outro lado, levam um embrulho chamado, nem sabemos o nome dele, era possesso, vem todo nu. Os irmãos, perdoem-me a minha indiscrição, mas tem que fazer a descrição. Eles chegam ao outro lado e está um homem sem roupa. Peladão, a correr, a gritar, e sem se ninguém percebe. Não, a gente está a rir, mas a gente tem que perceber o que é que está lá escrito, irmãos, é isso. Eles chegam ao outro lado e vêem um maluco, que era aquilo que nós diríamos hoje. Alguém que está doido. E Jesus vai ao encontro dele. Puxa, há cidades, Decápolis era um conjunto de 10 cidades que havia ali não muito longe daquela costa. Jesus podia ter ido às cidades. Não, mas levam logo com um embrulho desembrulhado. E Jesus vai ter com... Aliás, nem Jesus nem precisa dizer nada. O próprio doido para nós vai ter com Jesus e começa a falar. Os demónios começam a falar com Jesus. Viesse a atormentar-nos antes do tempo. Nós não queremos desaparecer ainda. E outro evangelho vai dizer que foram lançados na manada dos porcos. Porcos. Foi tudo com os porcos. E agora acabou aquilo tudo, acabou-se a festa, eles não vão à cidade, mas ninguém quer Jesus lá porque têm medo daquilo que viram, daquilo que aconteceu com os porcos. Eles não se importam com o homem que agora está decente, eles preocupam-se é com os porcos que morreram, então mandam Jesus embora. Os irmãos, nós somos os discípulos e estamos a ouvir isto tudo. Rejeição, Jesus abençoa a rejeição, eles obedecem a Jesus, tempestade, Jesus abençoa aquele homem, eles são rejeitados e agora voltam outra vez de caminho embora. Rema e cala-te. Vês, André, fazia-me falta aqui o remo. Rema e cala-te, rema, e eles chegam ao outro lado, e não há paz, há uma multidão, diz comigo, multidão. Mário, quantos estavam ontem no Estádio da Luz? 40? Só, fraqueza. Eu acho que eram mais naquele dia, bom, mas não interessa. 28, eles chegam à praia e estão 28 mil pessoas, aos gritos.
Jesus. A gente também era assim, mas eles estavam ali eufóricos, bora, Jesus. E eles vêm cansados. E chegam ali no meio daquilo tudo, quando Jesus começa a tentar meter-se pelo meio das pessoas, a cumprimentar-se, olá, olá, então, oh, que bom, ainda vieste-me receber, olá, olá, olá. E de repente vem um homem chamado Jairo que se prostra diante de Jesus. Lá estou eu a sair do enquadramento, peço desculpa. E eles vêm, Jesus, minha filha tem 12 anos, ela está a morrer, é a única filha que tem, eu sei que tu podes fazer alguma coisa, eu vou à tua casa. E os discípulos, à tua casa. Jesus, faz à distância. Eles vão. No meio do caminho, irmãos, ainda se param mais um bocadinho de tempo por causa da mulher, do fluxo de sangue. E agora Jesus volta-se, chama aos 12. Agora sim, chama aos 12. E o que é que você pensa que Jesus vai dizer? Vocês fartaram-se de trabalhar. Oh, meus queridos. Então vocês hoje já viajaram, já apanhamos uma molha do caneiro. Olha, está tudo molhado. Oh, Pedro, estás todo molhado, homem. Vá mal, a gente vai... Não, Jesus chama-os e Jesus não lhes vai dar descanso. Jesus quer aproveitar a lição do outro lado para lhes dizer o seguinte: reunindo os 12, Jesus, o que é que diz na vossa Bíblia? Jesus deu-lhes poder e autoridade para aí um bocadinho, para expulsar os demónios. Qual foi o primeiro? Esqueça a tempestade. Você está a ver? Esqueça a tempestade. Em lado nenhum você alguma vez vai encontrar a Bíblia a dizer que nós, os crentes, temos poder de parar tempestades. Desafio os mais entendidos da Bíblia aqui a mostrarem-me um versículo onde diz que Jesus me deu poder para eu parar tempestades. Não há. Não há. Nem há sítio nenhum da Bíblia em que diga que Deus nos promete uma caminhada sem tempestades. Não há. Mostre-me um versículo que diga que nós vamos andar com Deus e porque estamos com Deus nunca vai haver tempestade. E tempestade é sinónimo aqui para nós de dificuldade, de adversidade, de contrariedade, de vento contrário, aquilo que você quiser pôr aqui. Não há um único versículo que diga que Deus nos vai livrar disso ou que isso nunca vai acontecer. Nem há nenhum versículo da Bíblia que diga que nós vamos ter poder de nós dominarmos essas coisas. Não há. Agora veja o que diz. Porque a seguir à tempestade, qual é o desafio que eles enfrentam? Um homem que está possesso. Então, o que é que Jesus lhes dá a eles? Poder para lidarem com isso. Uau. A seguir, o que é que diz? Deu-lhes poder e autoridade, não só para expulsar demónios, mas para curarem doenças. O que é que tinha a filha de Jairo e a outra senhora? Doença. 2. Só isso, não foi? Poder para expulsar demónios e para curar doenças. E veja o que é que acontece no verso 2. E os enviou. Pastor, então, mas e as tempestades? Seja honesto, irmão. Com o que é que nós nos temos preocupado mais na nossa caminhada cristã? É com os desgraçados que estão amarrados e que precisam da liberdade que há em Cristo? É dos doentes no físico e na alma que precisam de cura? Se honesto esta manhã, ou será que não nos temos ocupado mais a nossa caminhada em nos preocuparmos a tentar controlar as tempestades? E agora vem mais isto, oh Daniel. E agora mais esta sobre a minha vida. E agora ainda mais esta. E agora ainda por cima o barco tem um furo. Aquilo que eu acredito que Deus está a fazer connosco esta manhã, tenho plena consciência disso. Não sei como é que isto vai cair no vosso coração. Mas aquilo que eu sei que Deus me trouxe ao meu para trazer a vocês, igreja, é isso. Nós precisamos ir aos olhos da tempestade e colocá-los na promessa. Vamos para o outro lado. E há muitas pessoas, irmãos, há muitos cristãos, há muita gente nas igrejas. Se calhar até já ouviu várias vezes Deus a dizer isso. Vamos ao outro lado, olha ali aquela pessoa. Há bocado ouvíamos a Raquel. Mas há tantas histórias, a gente acha sempre que aquilo que é connosco é sempre pequeno. Não importa. Repara, há sempre um outro lado. E Deus quer usar e enviar a igreja a um outro lado. Verso 2. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Eu não vou ler o resto hoje, depois leremos o resto. Porque fala precisamente da nossa dependência total no Senhor. Até ao final do capítulo 8, os discípulos apenas acompanham Jesus. Apenas ouvem Jesus. Apenas veem o que Jesus faz. Eles apenas ficaram na retaguarda. Apenas observaram. Apenas diziam amém. Mas agora as coisas a partir do capítulo 9 seriam diferentes. Agora eles precisam de abrir a boca
precisam tirar as mãos dos bolsos. Agora precisam demonstrar a confiança e a fé àquele a quem entregaram as suas vidas, Jesus. E esta é a palavra de Deus para nós. Nós não somos o centro, Jesus é o centro. Nós temos que ser pontos de ligação entre Deus e pessoas e Deus. Eu vou repetir, nós temos que ser pontos de ligação entre Deus e pessoas e Deus. Nós não somos a caixa forte, a quem Deus revela e amém, fechou a caixa. Nós somos apenas pontos de ligação. Nós somos hoje, isso é em todo o lado, nós somos apenas antenas transmissoras que recebem sinal de algum lado e de alguma maneira elas transmitem para que outros possam, dobram o sinal, para que outros possam receber o sinal. E Jesus está a ensinar isto aos discípulos. Vocês não vão ser como a multidão que está num lado à minha espera. Vocês vão ser meus discípulos. Vocês vão andar de um lado para o outro. Para que aquilo que eu sou, para que aquilo que eu faço possa chegar a mais gente. Igreja, e este tem que ser o desafio de Deus para a nossa vida neste tempo. A vinda de Jesus está próxima. Nós não podemos ser o consumidor final. Nós não podemos ser o consumidor final. Deus falou, glória a Deus, mas tu não és o consumidor final. Deus falou à tua vida esta manhã, estás abençoado esta manhã, então leva àqueles que não têm. Porque há gente que está possessa, há gente que está totalmente perdida. Há gente que está doente no corpo, sim, há gente que está doente na alma e que precisa de gente como nós, que não tem medo de entrar no barco, pegar nos remos e dizer, eu vou ao outro lado. Daniel, mas quando eu vou ao outro lado significa que eu saí do meu lado. Não, porque o meu lado é estar com Jesus. O meu lado é estar lado a lado com Jesus. Eu já não tenho um lado físico e já não tenho um lado onde eu me sinto. Este é o meu lugar. Este é o meu... Não, o meu lugar é onde houver necessidade. O meu lugar é onde Deus for. O meu lugar é onde Deus me enviar. Este é o meu lado. Esse é o meu outro lado. E há gente que está à procura de uma igreja, de um lugar onde possa assentar. Agora estou no meu lado, agora estou no meu descanso, agora sim, agora... Não passa a ser apenas de uma multidão que celebra quando há alegria e que chora quando há tristeza. Eu quero muito mais do que isso. Eu quero ser um discípulo que já não tem um lado. O meu lado agora é estar com Jesus. É ir onde Ele vai. É ser o que Ele foi. É dizer o que Ele diz. É tocar em quem Ele quer tocar. Esse é o meu lado. Umas vezes nós estaremos aqui, amanhã estaremos do outro lado. Fica atento, a semana começa agora. Amanhã é segunda, tu vais estar no teu trabalho, na tua escola, no teu lugar, na tua casa, no teu bairro. Abre os teus ouvidos, abre os teus olhos e percebe se não há um outro lado onde Deus te quer levar. Pastor, mas eu já cheguei até aqui. Os discípulos também chegaram àquele lado, mas não demorou muitas horas, eles estavam a regressar outra vez para trás. E quando eles acharam que podiam ter descanso, a confusão continuou. E quando parece que tudo acalmou, Jesus chama os 12. Bom, é agora que vamos descansar. Não. Jesus diz que deu-lhes poder e autoridade sobre os possessos, sobre aqueles que estavam cheios de demónios. E poder e autoridade para curar os enfermos. E os enviou. Significa, irmãos, que quando nós estamos alinhados com Jesus, a gente não para. Há sempre alguém, há sempre um novo desafio, há sempre uma nova pessoa, há sempre um novo vizinho, há sempre um novo colega de trabalho, há sempre um novo estranho que nos aparece e que precisa provavelmente de um toque nosso, de um sorriso nosso, de um abraço nosso, de uma palavra de Deus nossa. Talvez uma palavra às vezes mais humilde, talvez às vezes uma palavra mais dura, mas uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa. Mas nós temos que começar a ser novamente corajosos, porque Ele já nos deu o poder e a autoridade. E às vezes eu vejo tantos crentes, irmãos, e eu vou a alguns sítios, vocês sabem disso. E às vezes ouço tantos crentes e tantas pessoas e tantos pregadores e pastores a tentarem dar ao povo este poder e esta autoridade para lidarem com as tempestades. Em nome de Jesus, não vai haver tempestade nenhuma. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentiras do diabo. Deus nunca nos deu poder, nunca nos dará poder para lidar com tempestades. Ele sempre nos dará poder, irmãos, para nós ajudarmos, encorajarmos e levantarmos outros. Se você quiser ler isso e tirar dali as expressões possessos e doentes, tire essas palavras, não tem mal, perceba aquilo que eu estou a dizer. No fundo, aquilo que Jesus está a dizer, Ele nos deu poder e autoridade para nós levantarmos aqueles que estão caídos, para levantarmos aqueles que sozinhos não conseguirão se levantar. E nós, igreja, existimos para isso, meus irmãos. O Senhor tem colocado em nós poder e autoridade. Pastor, e o que é que eu faço às minhas doenças? Calma. E o que é que eu faço aos meus problemas? Calma. E o que é que eu faço às minhas tempestades? Calma. Porque Ele acalmou ou não acalmou a tempestade? Questão, irmão, e deixe-me terminar. Porquê é que a tempestade não se deu antes? Já levantar as minhas conversas para vocês chatearem com Deus, não é comigo. Porquê é que a tempestade não se deu antes ou depois da viagem? Já pensaram nisso? Vou repetir. Porquê é que a tempestade não se deu antes ou depois da viagem? Eu faço uma pergunta. Deus não poderia ter controlado isso? E ninguém me responde. Puxa, vocês são um auditório difícil.
Sei que quando estou lá no nosso grupo de crescimento, lá no bairro, com as senhoras que vão lá a primeira vez, eu estou lá. Eu estava lá uma tertúlia a tarde inteira. Elas perguntam, elas discutem comigo. Mas tudo, não é? A gente vai falando aqui, os irmãos estão lá. Deus podia ou não podia ter posto a tempestade mais cedo ou mais tarde? Deus podia ou não podia ter chegado lá? É o São Pedro, não é? Que manda nisso na chuva. O pessoal diz quando está a chover, é o São Pedro. Estou a brincar com vocês, não é? Não é? Deus podia ou não podia ter chegado lá, ele vai lá ao manómetro onde comanda a chuva. Vamos atrasar isto ou adiante. Podia ou não podia? Mas não fez. A tempestade bate mesmo quando eles estão no meio da viagem. Até parece que foi de propósito. Mas não foi de propósito, irmão. A tempestade tinha que acontecer, se vocês estudarem essas coisas, tempestades acontecem por uma série de circunstâncias que se vão acumulando. Que acontecem na atmosfera, que acontecem cá em baixo, frios, quentes, coisas que se misturam e formam as tempestades. Não tem nada, não é Deus que está ali com lá está, Deus não é o tal Neptuno, está com o raio na mão. E agora quero uma tempestade ali. Palhaçada, irmãos, Deus não faz isto. A tempestade estava lá e acabou. Se Deus podia ter evitado, claro que podia, Ele é Deus. Mas Deus não fez. Porquê? Porque Deus não tinha que o fazer. Porque Deus não nos deve nada. Você sabe quando a gente reclama das tempestades, estamos a ser absurdos só para nós mesmos. A gente está, Deus, mas porquê é que isto tinha que me acontecer? E Deus responde lá de cima, e porquê é que não havia de acontecer? Uma vez ouvi a história da minha irmã Ruth, estava-me a contar. Já foi o outro ano, né? Quando os outros tiveram um acidente à frente. Ei, o Senhor guardou-me a mim e os outros todos partidos à frente. Né? E de repente ela disse, mas depois lembrei-me, Deus, acho que foi Deus que colocou ao meu coração. Quer dizer, tu achas que eu amo mais que a ti do que aos outros que se partiram todos? Não calhou a ti porque vinhas mais atrás. Não calhou porque não calhou e acabou. Mas às vezes Deus não nos guarda. Claro que guarda, irmão. Mas na maior parte das vezes Deus simplesmente deixa que o filme continue a rolar. É por isso que eu estou constipado. Porquê é que eu não me constipei na segunda? Que até quarta ou quinta já estava quase bom e hoje estava aqui de perfeita saúde. Porquê é que eu tive que ficar constipado na sexta? Ontem tive de molho e hoje vim aqui, sabe Deus. Porquê é que não... porque teve que ser assim e agora eu vou dizer aqui a Deus. Eu digo, Deus, porquê é que tu não... Porquê é que não foi diferente? E Deus responde, porquê é que tem que ser? Quem é que és tu melhor do que os outros ou mais social do que os outros? Quem é que eram os discípulos para não passarem por uma tempestade? Mas viu como é que eu consegui roubar-vos a atenção para nós nos concentrarmos nas tempestades? Vocês gostam destas conversas? Eu gosto de discutir estas coisas. Mas porquê é que tem que ser assim? Mas porquê é que Deus não... Porquê é que eu tive de tropeçar naquela pedra? E apanhei aquele sinal vermelho. E eu estava atrasado. Mas o Senhor pôs um sinal vermelho, que era para depois... Mais à frente, se calhar, depois ia ter um acidente. Irmãos, sabe quem é que vive assim? Gente que não tem fé. Gente que não vive a correr atrás da promessa. Gente que vive a correr atrás de si mesmo. Olha, Deus guardou-me aqui. Parece que tu és o filho preferido. Porquê é que Deus não pôs a tempestade antes? Coitadinhos, mesmo no meio da tempestade. Tomba, coitadinhos. Os que servem o Senhor sofrem tanto. Sofrem o quê, irmão? Só se eu der conta aos outros evangelhos, havia outros barcos lá à mistura. Só que os evangelistas focam-se no barco onde está Jesus. Então e os outros desgraçados nos outros barcos? Porque aquilo que nós temos que colocar os olhos não é na tempestade, irmãos. É procurar mesmo na tempestade não tirar os olhos de Deus. Esta é que é a lição a tirar. Não é perceber porque é que a tempestade não é antes, não é depois. Não é. A questão aqui é os olhos em Deus, com ou sem tempestade. Ouviste que isto é das profundidades. Ele não nos protege das tempestades, porque passa connosco nas tempestades. E esta é que é a verdade que tu tens saído aqui a saber esta manhã. Deus não te vai tirar tempestades da tua vida. Deus não te vai tirar das tempestades da tua vida. Deus vai passar contigo nas tempestades. E esta é que é a grandeza, irmãos, do cristianismo. É que nós não temos um Deus que a gente esfrega a lâmpada, tipo gênio, e Ele aparece. Antes que aconteça algo mal, a gente pede logo tudo. Queremos vida facilitada. O nosso Deus deixa que a vida seja a vida. Ela corre como tem que correr. Com doença, sem doença, com problema, sem problema, com tempestade, com menos tempestade. Claro que a nossa tentação é perguntar, porquê eu, Deus? E Deus vai continuar a gritar do céu, porque não tu, meu filho? Porque o que está em causa, irmãos, não é a tempestade, é chegar ao outro lado. Porque no verso 25, Jesus faz uma pergunta a eles. Qual é a pergunta que Jesus faz? Onde está a vossa fé? E a fé não era para acabar com a tempestade, meus irmãos. A fé era para confiar que com tempestade ou sem tempestade, eles iriam chegar ao outro lado.
Porque o que estava em causa, eu quero sublinhar isto aqui esta manhã, o que estava em causa para Jesus não era a tempestade ou o seu poder na tempestade. O que estava em causa, a pressa de Jesus, a urgência de Jesus, a determinação de Jesus era chegar ao outro lado. Qual é que é a tua determinação, meu irmão? Qual é que é a tua urgência? Que se acabem as tempestades, ou que tu chegues ao outro lado, ou que tu cumpras a vontade de Deus na tua vida? Ele não nos poupa as tempestades, porque o seu poder é maior que a tempestade. Maior o suficiente para nos manter vivos e cumprir tudo o que prometeu, chegarmos ao outro lado. Não há tempestade que arruine o cumprimento das suas promessas. Toma notas, mano. Não há tempestade que arruine o cumprimento das suas promessas. Mas se isto fosse mais fácil, não. As dificuldades não impedem aquilo que Ele prometeu. Se formos obedientes e confiarmos durante a tempestade, o nosso barco jamais irá virar. O diabo encherá o barco com as ondas do medo, da confusão e da desconfiança. E dar lugar a isso, sim, virará o nosso barco ao contrário. Deixa-me terminar. O que há a reter e pôr em prática nesta história não é sobre a capacidade de Jesus acalmar tempestades. Por mais extraordinário e desejável que isso seja para nós, há duas lições a reter desta história. A primeira é sobre o desejo de Jesus, o coração de Jesus, entender a sua vontade. E Ele só quer chegar ao outro lado. O lado de gente possessa, influenciada pelo mal, para o mal e para viver o mal. O lado de gente que precisa de Jesus e da igreja para ser liberta. O outro lado, o lado de gente que sofre, que não tem mais respostas para os seus problemas, dilemas e más escolhas. O lado de gente que ainda que quer lutar, mas a vitória não se encontra em si mesmo, mas em Jesus. O outro lado, o lado de gente solitária, sofrida, amarga, que não ama porque nunca foi amada. O lado de gente que só queria ter uma oportunidade, e essa oportunidade é Jesus. E Jesus só quer chegar ao outro lado através da igreja. A outra lição a reter, e termino, é a forma como Jesus espera que lidemos com as tempestades na vida. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, antevendo as dificuldades, as contrariedades, lutas que são próprios de quem não se assenta confortavelmente no seu lado, mas está sempre pronto a passar ao outro lado. Você sabe porque é que eles apanharam uma tempestade naquele dia? Porque não ficaram em casa. Eles foram apanhados no meio de uma tempestade porque obedeceram a Jesus. Você não quer tempestades na vida? Fique em casa. Não faça nada. Não se preocupe com ninguém. Não se preocupe com os outros. Não leia a Bíblia, não ore. Não se preocupe com Deus nem com a sua vontade. As tempestades passarão por si como se nada fossem. Se quer honrar a Deus, se quer ser obediente, se quer experimentar a vontade de Deus na sua vida dia após dia, prepara-te, porque só quem anda à chuva é que se molha. Os discípulos apanharam uma tempestade naquela noite porque estavam no barco com Jesus. Mas mais do que tempestade, irmãos, nós temos que olhar para Ele. Eu tenho mesmo que terminar, temos que ir almoçar. Igreja, Jesus quer chegar ao outro lado. E o outro lado já percebemos que é mais do que um lugar físico, são pessoas. E Deus tem trazido este desafio ao meu coração para nós fazermos juntos este ano, mais uma vez. Porque faz parte, irmãos, da igreja. A igreja deve evangelizar, a igreja deve falar de Jesus a outros. Não por uma questão religiosa, mas porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus queria chegar a todos os lados, porque Ele sabia que era apenas através dele que as pessoas seriam verdadeiramente libertas, seriam verdadeiramente curadas, seriam verdadeiramente salvas, seriam verdadeiramente iluminadas. E nós, como igreja, precisamos de entender isso, irmãos. E é por isso que o desafio continua a ser para nós o outro lado. E eu termino com isto. O outro lado, irmãos, é desconfortável, porque o outro lado não é o nosso lado. O outro lado implica eu sair do meu lado e conhecer o outro lado. Algumas vezes nós iremos ser surpreendidos pela positiva no outro lado. Algumas vezes nós iremos ter surpresas desagradáveis do outro lado. Um homem nu a correr, completamente possesso, mas que precisa tanto ou mais do que nós da graça de Deus. Queria que ficasses de pé comigo nestes momentos para nós terminarmos. Jesus quer chegar ao outro lado. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, deixa que a palavra fale ao teu coração nesta manhã. Jesus quer chegar ao outro lado. A pergunta para nós é quem quer entrar no barco? Se eu entro no barco, souber que não vai haver tempestade. Garanto